Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sexto episódio dessa série, na qual eu resolvo um problema do LeetCode ao vivo por vídeo. Vamos escolher o problema de hoje, selecionamos algoritmos, problemas fáceis com status pendente para resolver e vamos ordenar por aceitação, para pegar os problemas mais fáceis primeiro. Hoje o problema que nós vamos fazer é o problema 783, e olha lá, é um problema de árvore. Eu tô um pouco enferrujado com árvore, mas vamos lá que estamos aqui para isso, né? A gente às vezes se depara com problemas que não estamos tão familiarizados, mas vamos fazer um probleminha de árvore, o primeiro problema de árvore dessa série. O problema dá o seguinte pra gente. Dado uma raiz de uma árvore binária, beleza, retorne a mínima diferença entre valores entre dois diferentes nós na árvore. Certo. Então, é um enunciado super pequeno, uma linha e meia aqui, né? Praticamente menos de 2 linhas. E pelo que entendi, por exemplo, a resposta nesse caso seria 5. Porque a gente tem um nó aqui que é 6, que é o maior de todos. E o menor de todos é o 1. Então, vamos ver se é isso. Não é isso, porque aqui deu 1. O exemplo 2, vamos ver o que é. Aqui o output é 1 também. Então vamos tentar entender de novo esse problema. E ele até coloca uma nota que o problema é o mesmo que o 530. Então a gente pode resolver esse problema vindo no 530 e dar um submit também, teoricamente. Ele não dá nenhuma explicação, né? Vamos ler novamente o enunciado. Dado uma raiz, retorne a mínima diferença. Tá. Entendi. Ele quer a mínima diferença entre quaisquer dois valores de nós na árvore. Não a máxima diferença entre quaisquer dois nós, certo? Bom, para esse problema aqui, a gente tem que primeiro entender o que é uma BST, uma Binary Search Tree, ou em português, árvore de busca binária. E a árvore de busca binária é uma árvore que contém a seguinte característica. Todo nó, caso ele tenha um filho esquerdo e ou um filho direito, o filho esquerdo sempre será menor do que o valor do nó pai, certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem 4, o filho esquerdo é 2, que é menor do que 4. E o filho direito vai ser sempre maior do que 4. Então a gente tem aqui o 4 e na direita temos o 6. Poderia ser um 5, poderia ser um 7, poderia ser um 10. Mas, basicamente, para você caracterizar uma árvore como uma árvore de busca binária, essa propriedade ela tem que ser satisfeita em todos os nós. Esse nó aqui é um nó 6, ele não tem nenhum filho. Então, ele satisfaz a propriedade da árvore binária, que é que todos os nós, caso tenham filhos, tem que ter o filho esquerdo como número menor e o filho direito como número maior. Aqui no caso do 2, então, temos que o filho esquerdo é 1, que é menor do que 2, e o filho direito é 3, que é maior do que 2. Então, esse nó satisfaz a propriedade de árvore binária, de busca binária. Esses dois nós não têm filhos, também satisfazem, assim como o 6, a propriedade de árvore binária. Ou seja, todos os nós satisfazem a propriedade de árvore de busca binária, que é ter o filho esquerdo menor do que o pai e o filho direito maior do que o pai. Aqui é a mesma coisa, e essa árvore aqui ela tá um pouquinho mais esquisita, né? A gente pode ver aqui que para esse lado tem um 12, mas o que importa é que a gente olhe nó por nó. Então, no caso do 1, o 0, que é o filho esquerdo, é menor do que 1, e o 48, que é o filho direito, é maior do que 1. 0 não tem filhos, então satisfaz, sempre quando não tem filhos tá tudo ok. 48 tem 2 filhos, um direito e um esquerdo. Aqui o esquerdo é 12, que é menor do que 48, e o direito é 49, que é maior do que 48. Então, meio que não importa, né, para uma simples árvore de busca binária, se eu, nessa sub-árvore direita, eu vou ter números maiores ou menores do que aqui, tá? Na verdade, eu não tenho certeza disso que eu falei. Por exemplo, eu não sei se aqui aqui na esquerda do 12 eu não poderia ter, por exemplo, um menos 1, porque o menos 1 teria que ficar à esquerda do 0, tá? Então, de certa forma, para essa árvore de busca binária, eu sei que todos os números que estão à direita do nó vão ser maiores do que ele. Beleza? Na verdade, é um pouquinho mais profundo essa ideia, tá? Então, ela extrapola um pouco o conceito que eu falei, né?
que é a mesma coisa, né? Todos os números à esquerda do 4 são menores que 4. E todos os números à direita do 4 são maiores que 4. Mas não muda muito a ideia inicial, que é a gente entender que os filhos do lado esquerdo são menores e os filhos do lado direito são maiores. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Para a gente resolver o problema, a gente tem que perceber o seguinte. Quando eu estou olhando para qualquer nó, vamos pegar, por exemplo, o 2. Os 3 nós, que são os nós mais próximos possíveis do 2, são o pai dele, que é o 4, o filho imediato direito, que é o 1, e o filho imediato esquerdo, que é o 1, e o filho imediato direito, que é o 3. Então, o 2, ele está mais perto desses 3 nós. Faz sentido eu comparar o 2 com esses 3 para tentar ver qual que tem a menor diferença. Por exemplo, a diferença do 2 para o 1 é 1, né? 1 mais 1 é 2. E a diferença do 2 para o 3 é 1 também, né? Porque 2 mais 1 é 3. Já do 2 para o 4, a diferença vai ser 2. Então, essa diferença aqui é um pouco maior do que as diferenças para os filhos. E do 2 para o 6, a gente tem uma diferença de 4. Então, não faz sentido eu pegar esse nó e comparar com todos os nós da árvore. Faz sentido eu comparar ele com os próximos dele, certo? Mesma coisa o 4. Não faz sentido eu querer comparar o 4 com o 3 ou comparar o 4 com 1. Eu tenho que tentar comparar o 4 com o 2 e com o 6. Aqui nesse caso, a diferença entre esses dois nós é 2 e a diferença entre esses dois nós também é 2. Não faz sentido eu comparar aqui. Putz, pior que faz sentido eu comparar aqui sim. Então falei besteira. Faz sentido eu comparar aqui sim. Bom, nesse caso, então, eu tava com a ideia inicial de que eu teria que comparar sempre os nós que tem conexão direta. Mas agora que eu olhei esse 3 aqui, eu tô achando que não necessariamente. Não é bem essa lógica, não. E eu acabei de pensar aqui que, na verdade, né, isso aqui a gente vai ter que entender, para resolver esse problema, a gente vai ter que entender como que a gente faz para percorrer uma árvore binária em ordem. E é um conceito, eu diria que até intermediário, esse exercício aqui, apesar de ele ser um exercício fácil. Ele é um exercício fácil de árvore, mas você precisa conhecer o algoritmo mais... um dos algoritmos mais famosos de árvore, que é chamado de In-Order Traversal. Então, a lógica desse algoritmo é: eu quero percorrer a árvore em ordem, ou seja, do menor número para o maior número. Como que eu faço isso? Vamos tentar ver aqui como que seria esse caminho, né? A gente começaria aqui no 1, depois iria para o 2, depois iria para o 3, depois para o 4 e depois para o 6. Vamos olhar aqui como seria esse caminho. A gente iria para o 1, para o 0, depois para o 1, depois para o 12, depois para o 48, depois para o 49. Então, esse algoritmo de In-Order Traversal, eu não sei qual é a tradução dele, ele é o algoritmo que faz a gente percorrer do menor número até o maior número, passando sempre em sequência entre esse menor passando sempre em sequência, né? Sempre eu começo do menor, depois do segundo menor, depois do terceiro menor, quarto menor, até o maior de todos. Então, é um algoritmo que eu, infelizmente, não vou conseguir explicar em detalhes aqui. Eu provavelmente precisaria fazer um vídeo só dele. E, sendo bem sincero, eu não sei de cabeça. Mas aí tá... a gente pode acabar o vídeo aqui, né? Então, assim, para resolver esse vídeo é basicamente: faça esse In-Order Traversal, que é percorrer do menor até o maior em ordem crescente. E sempre tente comparar o elemento que... Os dois elementos mais recentes, né? Então, eu começo no 1, daí eu vou com o 2. Quando eu estou no 2, eu comparo com o elemento anterior que eu estava, o previous element. Eu comparo com 1. Beleza, daí eu vou pro 3. Aí, quando eu estou no 3, eu comparo com o elemento anterior, que era o 2. Aí, eu vou pro 4. Quando eu estou no 4, eu comparo com o elemento anterior, que eu estava, né? Que era o 3. E eu estou no 4, daí eu vou pro 6 e eu comparo com o elemento anterior, que era o 4, para pegar essa diferença aqui. Diferença de 2, né? Então...
Mesma coisa aqui, só para repetir o processo, eu vou começar no 0, daí eu vou para o 1 e comparo com o elemento anterior, a diferença é 1. Aí eu vou para o 12 e comparo com o elemento anterior, que era 1, a diferença é 11. Então a menor diferença é 1, depois a gente tem um 11 aqui de diferença. Aí eu vou para o 48, comparo com o 12, a diferença aqui é 36. E aí eu vou para o 49, comparo com 48, a diferença aqui é 1. Então a gente tem dois casos em que a diferença é 1, aqui e aqui. E para isso a gente foi do menor elemento até maior, em ordem crescente, ao longo dessa árvore, comparando sempre o elemento que a gente está com o elemento que a gente estava na vez passada. Essa é a lógica desse problema, fazer um in-order traversal, salvando o último elemento que a gente visitou e comparando com o atual. Eu vou executar esse código aqui, então talvez você não entenda, mas entenda que essa é a lógica do problema e caso você tenha necessidade, procurar um pouquinho sobre in-order traversal para poder entender esse problema, tá? Senão, posso fazer um videozinho. Futuramente eu gostaria de fazer um vídeo de algoritmos específicos e esse é um muito bom para começar, né? Então, vamos lá. Eu preciso, então, acredito eu que eu posso definir uma variável chamada previous, prev, né, de previous, o último, né, o anterior, para eu salvar o último nó que eu visitei. Então, quando eu estiver no 1, o último que eu vou ter visitado é o 0. Quando eu estiver no 12, o último que eu vou ter visitado é o 1. Então, inicialmente, esse cara ele é nulo. Ele é iniciado como, no C++, null PTR, que é um null pointer. Ou só null, na verdade, eu acho. Acho que é só null. E aí, quando ele é null, o que eu vou fazer? Quando ele é null, eu não vou fazer nada. Porque quando ele é null, quer dizer que esse é o primeiro elemento que eu estou visitando, né? Quando que ele vai ser null? Quando, nesse caso aqui, quando eu estiver no 0, eu não visitei um elemento menor do que o 0 ainda, porque o 0 é o menor de todos. Então, eu ainda não defini o previous. A primeira vez quando eu começar aqui pelo 0, eu não visitei um elemento antes do 0. Então, ele é nulo. E aí, eu vou definir o previous como 0, para que quando eu for para 1, eu consiga comparar com o 0. E faça com que o meu novo previous seja o 1, para quando eu for com 12 poder comparar com ele, né? E aí eu vou criar uma outra função aqui, eu não sei o que ela retorna por enquanto, acho que nada, chamada inOrder, que é meu algoritmo, né? InOrder traversal. Ele vai receber um treeNode e ele vai fazer o seguinte, então, eu vou, se o valor do nó for nulo, eu retorno. Que é o caso, por exemplo, de eu tô aqui no meu 0 e eu quero tentar acessar o filho esquerdo ou o filho direito do 0. Não existe, então não tem caminho para esse lado, né? Então, se eu tô passando por nós, eu vou ter que procurar os nós. Se eu chego num nó que não existe, eu paro aí e continuo a minha busca pro outro lado, vamos dizer assim. Isso que esse pedaço de código representa, né? Então, quando eu estiver passando por um nó e esse nó não existir, eu retorno e volto à minha busca, né? Caso contrário, eu vou continuar minha busca para o lado esquerdo. Beleza? E depois para o lado direito. E aí aqui no meio, o inOrder, então, eu vou visitar primeiro sempre à esquerda, até chegar no menor número, porque na árvore de busca binária, o menor número é o que está mais à esquerda, né? Então, eu vou sempre para a esquerda primeiro, vou para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Quando não der mais para ir para a esquerda, aí quer dizer que eu cheguei no menor, e aí eu posso tentar ir para a direita, né? Aqui nesse caso, por exemplo, né? Começo no 4 e vou para a esquerda, estou no 2. Beleza, tento ir para a esquerda, estou no 1. Tento para a esquerda, estou no nulo. Então, eu volto e aí eu tento ir para a direita. Então, poderia ter um elemento aqui para cá que seria maior do que 1.
Nesse caso aqui, enfim, é mais ou menos essa ideia, tá? Complicado de explicar. Porque eu mesmo não tenho muita destreza nessa parte, tá? Mas eu consigo resolver esse problema. Então vamos tentar aqui. Vamos ficar junto comigo aqui, fazendo companhia, beleza? Então, in order, a gente vai pro left. E aí aqui eu quero comparar se previous for null, node value então aqui eu tô só definindo pela primeira vez, né, o valor do previous para basicamente se isso aqui acontecer, quer dizer que eu tô no menor elemento de todos e eu cheguei no menor elemento de todos e eu vou definir ele como o meu elemento anterior para quando eu for pro próximo elemento eu poder comparar os dois, né? Então, e aí acho que eu vou precisar dessas chavezinhas aqui. Então, se eu não tenho um elemento anterior, eu defino ele. Caso contrário, eu vou comparar o valor atual com o valor do nó anterior. E essa minha diferença absoluta vai ser uma possível resposta. Então, eu vou definir uma variável global também, answer, e vou colocar aqui que essa minha resposta ela vai iniciar com int max. Por que ela vai começar com int max? Porque eu quero que a minha resposta ela seja a menor diferença de todas. Então, eu vou sempre estar tentando tirar um mínimo entre a minha resposta atual e a minha nova candidata a ser uma resposta, né? Então, quem que é minha nova candidata a ser uma resposta? É a diferença entre o nó atual e o nó anterior. E eu quero saber se esse cara aqui, né, se essa diferença absoluta entre o nó atual e o anterior, ela é menor do que a minha resposta. Então, a minha resposta vai ser um mínimo entre a minha resposta atual e o meu novo possível valor, tá? Então, por isso que eu coloco ele como máximo aqui. Porque eu sei que a primeira vez que eu fizer esse cálculo, esse cara sempre vai ser menor do que esse. Porque esse cara ele foi inicializado como o maior inteiro possível. Então, a minha resposta vai ser essa aqui na primeira vez que eu cair nesse else aqui. Então, a primeira vez... Aqui eu estou comparando basicamente o menor nó de todos com o segundo menor nó de todos. E essa diferença vai ser minha nova resposta, porque o mínimo entre o maior inteiro de todos e a diferença entre o segundo menor nó e o primeiro menor nó, essa aqui vai ser minha resposta, né? E aí eu tento fazer a mesma coisa para a direita, sempre que eu vou para a direita. Quando eu estiver aqui na direita, e quando eu fizer, verdade. E quando eu fizer isso, eu tenho que definir o meu previous como node value também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se isso aqui tá certo. O previous é o node value. Vamos ver. Porque agora eu vou pra... beleza. E aí agora eu vou pra direita. Antes de eu ir pra direita, eu tenho que dizer que esse aqui é meu previous. Tá. E aí aqui eu vou pra esquerda, pra direita. Acho que isso aqui tá certo. Eu acho que isso aqui tá certo, mas eu acho que tem como deixar ele um pouco mais bonitinho, tá? Então, aqui dentro da minha função principal, eu vou chamar o meu inorder, passando o root, e vou retornar a minha variável global answer. Não é uma variável global, na verdade, né? Como se fosse uma variável de instância da classe aqui. Eu acho que isso aqui passa, tá? E aí a gente vê se tem como otimizar. Vamos ver. Deu ruim aqui. Tá. Por que deu ruim? Porque a variável prev, ela é um nó ele é um node, né? Um tree node. Ele é um nó da árvore. E eu tô tentando dar um assign nele para um inteiro. O valor do nó é um inteiro. Então, aqui eu tenho que colocar só node. Porque eu preciso...
eu não quero o valor do nó, eu quero o nó inteiro, né? E o nó inteiro corresponde ao seu valor, o seu filo esquerdo e o seu filo direito. Então, vamos ver se isso aqui passa. Ainda não passou. E aí aqui... Ah, eu coloquei vel, é val. Então, erro de digitação. Nossa, quero que isso aqui passe, vai, por favor. Passou. Cara, passou, velho. E isso é uma parada complicada em programação competitiva. Porque isso aqui é um problema muito recorrente, tá? É um problema de árvore. Eu não vou dizer que ele é básico, porque você precisa saber fazer um in-order traversal. E você precisa pegar esse truquezinho aqui de comparar, né, o elemento anterior com o atual. 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 Você tem que ter essa sacada de que você vai percorrer a árvore do menor para o maior. E você quer ir comparando de 2 em 2, né? Como se eu tivesse um array. Vamos dizer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu sempre quero comparar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então, se eu estou percorrendo do menor para o maior, aqui eu não vou comparar com ninguém atrás dele, porque não existe. Então, ele vai ser o meu meu previous. Quando eu chegar aqui, eu comparo o atual com o anterior. E aí, depois de eu comparar, eu digo que esse aqui é o anterior, porque daí eu vou para esse cara, né? Para comparar esse cara com o anterior. E aí, depois que eu comparar eles, eu digo que esse vai ser o anterior, porque ele vai ser o anterior desse cara, para fazer essa comparação. Então, esse tipo de comparação que a gente está fazendo num vetor seria comparar sempre os índices vizinhos. Aqui, não é bem vizinho, né? A gente vê que o 3 ele não é vizinho do 4. Então, a gente tem que saber fazer esse algoritmo in order para a gente percorrer do maior para o maior, né? Do 1 ao 6, sempre na sequência correta, para a gente poder comparar esses pares, né? Os pares, e aqui a gente compara esse par, a gente compara esse par, esse e esse. Então, é um exercício easy de árvore binária, mas você precisa conhecer o algoritmo, você precisa ter essa sacada de que você quer comparar em pares em ordem crescente, tá? Em ordem sequencial. Então, vou submeter, e depois de eu submeter, eu vou ver se tem como eu dar uma melhoradinha no código aqui. Acredito que algumas pequenas melhoradas que tem como dar no código em vez de eu usar variáveis de instância, eu poderia definir essas variáveis aqui e passar para dentro da minha função inOrder. Mas eu não vejo motivo para fazer isso. Eu acho que aqui só eu posso colocar isso aqui, remover um pouco de duplicação de código e colocar isso aqui embaixo. Acho que isso aqui passa, vamos testar. Opa, ficou um aqui. Então, se existir um previous, eu estou comparando o anterior com o atual e colocando ele no resultado, né? Se ele for menor do que o resultado atual. Então, é isso que isso fala, né? Se eu comparo o atual com o anterior e essa diferença ela é menor do que o resultado atual, esse vai ser o meu novo resultado atual. Né? Então, funcionou também um pouquinho mais clean. Eu vou deixar desse jeito, eu vou submeter e vou botar minha solução ali para as outras pessoas verem. Então, se você for parar para pensar, o in-order traversal, ele é um algoritmo pequeno, tá? Porque ele usa recursão e, basicamente, você precisa desse if, depois você chama in-order do nó direito, in-order do nó esquerdo e in-order do nó direito. Então, ela é como se fosse 3, 4 linhas de algoritmo. Só que é muito importante entender muito bem como essas linhas de algoritmo fazem, né? Porque vocês viram que eu coloquei um negócio aqui no meio dos dois. Pra vocês terem uma noção, existe um algoritmo chamado pre-order, e ele seria assim. Eu faço a minha operação antes de chamar essa função no left e no right. E existe um post-order, que é eu colocar aqui. Então, aqui você tem as 3 maneiras diferentes de você fazer um traversal em uma árvore, de você percorrer uma árvore. E existe uma pequena nuance entre eles, é só onde que você chama, né, o seu código que faz a ação. Então, é bem maluco isso, é bem doido. E é isso, gente. O algoritmo
de percorrer uma árvore ele é super pequeno. 3, 4 linhas, mas utiliza recursão e é preciso olhar, né, montar uma árvore e observando como é que esse algoritmo se comporta ao longo da árvore, porque é bem interessante, tá? Isso fica fora do escopo desse vídeo, infelizmente. Mas se vocês colocarem no comentário, tipo assim, se alguma pessoa colocar no comentário que ela quer ver uma explicação bem detalhada de como que esse algoritmo funciona, eu crio um vídeo só para isso, tá? Então fica aí a deixa. Agora eu vou criar minha solução e postar para os outros compartilharem. Vamos só dar uma olhadinha aqui, né? Como é que ficou a solução dos outros. Então, tem uma em Python, Simple Solution for Noobs. Vamos dar uma olhadinha. Ele criou uma função in order, né? Ele fez left, fez a operação dele, fez right. Aqui, enfim, muito semelhante à nossa, né? Tem uma em Rust. Vamos ver essa aqui também. Essa aqui tá mais confusa, então, sei lá. C++ aqui. By in order e post order traversal. Então aqui, meio semelhante. Ele criou uma função helper. Aqui ele fez aquilo que eu comentei, né? Em vez de definir variáveis de instância em um escopo mais global, ele criou elas e passou aqui para dentro. Mas, se não existir, ele retorna. Chama no left, chama no right e faz um negocinho aqui no meio. Então você vai ver, todos eles são meio parecidos. Beleza, gente? Então é isso aí. Por hoje é isso, obrigado por assistirem o vídeo e, se possível, deixa um likezinho, um comentário aí que ajuda pra caramba. Valeu? É nóis, bons estudos!